Graça e paz, como vai meu irmão, minha irmã, amigo, amiga? Estamos juntos em mais uma quarta-feira de adoração, de louvor ao Senhor. E em contagem regressiva, sim. Comece a contar 7 de cima para baixo, porque na próxima quarta, nosso culto especial dos 20 anos da IBM. Infelizmente, não vamos estar juntos. Você não sabe o que nós tínhamos planejado para esse momento, uma grande festa, ao vivo, é claro, e com todo mundo, mas não vai poder ser possível, porque você tem acompanhado conosco as últimas notícias da pandemia, sobretudo aqui em nossa cidade. E ainda que pelo decreto municipal tenha havido uma concessão para a abertura parcial dos templos, nós entendemos que por uma questão de responsabilidade social, não poderemos abrir o nosso templo ainda. Pelo menos nesse mês não temos essa previsão até que os índices, até que os números da pandemia caiam sensivelmente aqui em Teixeira de Freitas. Então continue nos acompanhando. Continue conosco virtualmente, continue conosco como você tem estado, com a sua família. E já convidando pessoas para a próxima quarta-feira, culto um pouco mais prolongado, algumas surpresas. Vamos estar juntos na comemoração dos 20 anos. E vai ter bolo, viu? Haha, vai ter bolo. Você não vai poder comer, mas eu vou. Tony vai, Gerli vai, Diane vai, Felipe vai, Vitor vai. Mas você vai ficar só nos acompanhando. Tá bom? Então, apenas queremos animar você, apesar do problema, da dificuldade toda, queremos motivar seu coração, para que você se sinta parte desse momento conosco. Muito bem, dando continuação então ao livro de Atos, na nossa série capítulo após capítulo, versículo após versículo, hoje a nossa palavra para fechar, aquela que foi começada na última semana, em Atos 16, encontro com o maligno. Encontro com o maligno, parte 2. Vamos lá? Atos 16, do 16 ao 24. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, porque tivemos a condição de ouvirmos a Tua palavra e agora nós queremos entender a explicação que a mesma receberá. Que os nossos corações sejam livres de qualquer impedimento, de qualquer obstáculo que nos atrapalhe na boa compreensão da Tua verdade. Usa o pastor Júlio, para que ele seja a boca Tua neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. O ano era 2010, uma noite de domingo, por volta das 21 horas, e estávamos no Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Ostras, saindo do culto da Comunidade Batista Esperança, igreja que fôramos implantar naquele local. Aquela noite estava sendo especial. Havia se decidido em nosso apelo evangelístico uma jovem cartomante, muito requisitada na cidade por sua habilidade, digamos assim, com as cartas do tarô. Mas, naquela noite, ela dissera sim para Jesus.
E a primeira coisa que fez ao chegar em casa foi queimar as cartas de consulta espiritual. Com o coração alegre, cheio de gozo espiritual, saí da igreja e não fui para minha casa, mas sim para a casa de minha amada mamãe, quase a 200 quilômetros de distância. Volta e meia, decidíamos passar a folga de segunda com mamãe e saíamos já no domingo à noite para não perdermos nenhum momento. E como de regra, escolhemos o caminho menos tumultuado para esse trajeto, a conhecida Via Lagos, bem mais rápida, porém mais deserta por causa do alto preço do seu pedágio. Estávamos eu, Lu, Débora e Daniel. Débora, à época, não tinha cerca de 11 anos, não chegava a ter 11 anos. E Daniel, mais ou menos uns 5. Tudo correndo bem, literalmente só eu na pista, Lu cochilando ao meu lado, Dan apagado atrás de mim, só Débora com os olhinhos arregalados, música baixinha, um bom clima para a viagem, quando de repente Débora quebra o silêncio. Papai, tem um palhaço seguindo o nosso carro. Eu, como é, Dedê? Tem um palhaço, papai, seguindo o nosso carro. Palhaço? De onde você tirou isso? Está louca, minha filha? Não, papai. Ele está fazendo já há muito tempo um monte de caretas para mim. E ele está seguindo o carro de pertinho, como se ele estivesse voando, nos acompanhando. Naquele momento, eu não tive dúvidas. Estávamos sendo alvos de uma investida maligna. Acordei Luciene e falei: Lu, acorde. Comece a orar, clamar pelo poder do sangue de Jesus. Estamos sendo vítimas de um ataque do inimigo. Estamos em meio a uma batalha espiritual. Débora, o que você está vendo agora? Papai, ela gritou, ele começou a fazer piores caretas mais feias, e está ameaçando vir contra o carro. Ele está se jogando contra nós. Imagine, meus irmãos, era cerca de meia-noite. Estávamos na parte mais deserta de uma rodovia, no meio do nada, breu total, escuridão completa, e uma visão espiritual dessa dos infernos nos seguindo. Foi quando Débora deu um grito horripilante dentro do carro, que quase me fez perder a direção, pois, segundo ela, o palhaço da visão, ele havia se jogado contra a janela do carro. Repreendemos aquela entidade satânica em alta voz, e Lu ligou para alguns irmãos de oração da nossa comunidade de fé, até que cerca de 1h30 depois, com o coração agitado, chegamos na casa de minha mãe, bem mais arrasados física e emocionalmente, como se tivéssemos saído de uma terrível luta, de um terrível embate. Nunca esqueceremos desse dia. Como eu falei na última semana, todo crente legítimo está sujeito a esse tipo de encontro com o mundo espiritual do maligno. Esses encontros, na maioria das vezes, não são planejados, pegam-nos de surpresa, por isso precisamos estar preparados para eles. Foi esse o tipo de experiência que Paulo, Silas e Timóteo tiveram com o inimigo, enquanto estavam falando de Jesus na grande cidade de Filipos. Uma jovem endemoniada, com um espírito de adivinhação, saía ao seu encontro diariamente dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Palavras aparentemente verdadeiras, mas que, como vimos aqui na última quarta, só serviam para confundir os ouvintes de Paulo. E o que o apóstolo fez? Ele repreendeu aquele espírito no nome de Jesus, por compreender que se tratava de um ser maligno. Na continuação de nossa palavra, nós vamos a algumas outras verdades dignas de nota para nosso esclarecimento espiritual. Espero que você esteja atento a estas 3 verdades que vamos compartilhar a partir de agora. A primeira diz o seguinte, escute: é preciso discernimento espiritual para se constatar a ação maligna na vida de uma pessoa. É preciso discernimento espiritual para se constatar a ação maligna na vida de uma pessoa. Vamos para o texto? Atos 16, do 16 ao 18, parte A.
E aconteceu que, indo nós à oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Eu quero grifar essa última parte, como está aí sublinhado. E isto fez ela por muitos dias. Observe, ao contrário de vários pastores neopentecostais que infestam as programações de TV, Paulo não gostava de fazer entrevistas com o capeta ao vivo. Paulo não ficava batendo papo com os demônios para dar show de audiência. Todos os servos de Deus do passado, diante da presença de uma entidade maligna, não tinham dúvidas: tal espírito deve ser expulso imediatamente no nome de Jesus. Mas o texto diz que aquela jovem ficou por muitos dias possessa no caminho de Paulo, atrapalhando o seu trabalho missionário. Por que Paulo não a repreendeu de bate-pronto? Por que tanta demora para expulsar aquele demônio? Paulo sabia de uma verdade que precisamos ainda conhecer na prática. Atente para esse livro que eu quero lhe recomendar. Pode comprar de olhos fechados, O Poder Latente da Alma, de Watchman Nee. Livraço. Neste clássico livro, Watchman Nee nos diz que 3 são as fontes de poder espiritual. 3 são as fontes de poder espiritual: Deus, o diabo e a mente humana. Deus, o diabo e a mente humana. Sim, o ser humano é capaz de algumas artimanhas que, por vezes, chegamos a nos confundir sobre quem é a fonte daquele poder, Deus ou o diabo. Paulo não queria se precipitar diante da fala daquela jovem. Era Deus que estava falando através dela realmente, confirmando o trabalho apostólico que lá era feito? Era o diabo que estava tentando minar a sua ação evangelística através daquela menina que os incomodava insistentemente? Ou era simplesmente um devaneio, algo da mente, uma espécie de loucura daquela garota, ou uma simulação de uma realidade espiritual? Foram passando os dias e Paulo foi se sentindo desconfortável com aquela presença contínua, até que ele não teve mais dúvidas. Aquela jovem estava sendo um instrumento nas mãos do diabo. Ele orou e o espírito foi expulso no nome de Jesus. Precisamos tomar muito cuidado com algumas conclusões precipitadas nossas. Observe, nem toda manifestação espiritual que aparenta ser do mal vem do diabo. E ao mesmo tempo, nem toda manifestação espiritual que aparenta ser do bem vem de Deus. Pegou isso aí? Eu quero repetir, vamos lá, eu quero repetir isso aí. Nem toda manifestação espiritual que aparenta ser do mal vem do diabo. E nem toda manifestação espiritual que aparenta ser do bem vem de Deus. João vai nos dizer o seguinte, para compreendermos melhor isso que eu acabei de afirmar. Vamos lá, 1 João 4, verso 1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai os espíritos. Isso está nos chamando a atenção para uma qualidade perdida pela igreja contemporânea: discernimento espiritual, qualidade essencial para se lidar com os espíritos de engano que volta e meia aparecem à nossa frente. E aí então, eu vou para a segunda verdade da noite, que vai nos trazer mais luz para esse primeiro ponto. No nome de Jesus, o maligno é expulso sempre. Amém? No nome de Jesus, o maligno é expulso sempre.
Atos 16, 18. Olha o que diz. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Quando Paulo percebeu que aquela jovem não estava pura, não era ela a pessoa que falava, mas sim um maligno através dela, ele não perdeu tempo. Expulsou a entidade demoníaca de imediato. E na autoridade de quem Paulo fez isso? Na sua própria autoridade? Não. Na autoridade de Jesus. O próprio Cristo já havia advertido os seus apóstolos sobre isso. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Você precisa entender isso. Diante de uma batalha espiritual, diante da manifestação do maligno à sua frente, não vale simplesmente o tanto que você conhece da Bíblia, o seu tempo de experiência de fé. Se você é um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um homem que ocupa algum tipo de função importante na hierarquia eclesiástica da igreja local, nada disso conta. O que conta é você saber que a sua autoridade espiritual para enfrentar o maligno está calcada, alicerçada, embasada no poder do nome de Jesus. E nesse ponto, entenda isso de uma vez por todas. Eu e você, todos nós, seja a liderança de uma igreja, sejam os membros voluntários de uma congregação, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. A autoridade do nome de Jesus está à disposição de todos os crentes, para que cada qual enfrente com êxito a sua própria batalha espiritual. Estava em Valença, enfrentando algumas dificuldades com a equipe de louvor da igreja que eu pastoreava naquela cidade. E pecado no meio da equipe, insubordinação, boicote ao ministério. A coisa já estava se arrastando há alguns meses, a coisa estava feia. E a gente percebia a necessidade de uma intervenção. Marquei antecipadamente com eles um encontro 15 dias antes e começamos a orar por aquele encontro decisivo que seria uma espécie de marco zero na história daquela equipe de louvor. E chega então um grande dia, para surpresa minha, toda a equipe estava lá, desde os mais rebeldes, aos mais insubordinados, aos mais acomodados, todos estavam lá. E eu pensei comigo, é hoje que o Senhor vai falar a esse grupo, é hoje que vai ter mudança no louvor dessa igreja. E quando eu começava a mexer com a Bíblia para ler um texto introdutório, me chega um irmão querido correndo desesperado. Ele sobe para o local onde estávamos reunidos e diz: pastor, me socorra, pastor, me ajude, pastor. Eu disse: calma, o que houve? Um vizinho meu está endemoniado, está fazendo um show no meio da rua, e eu preciso que o senhor vá lá agora expulsar, repreender aquele demônio. Irmãos, tem uma coisa que o diabo odeia, é o louvor que é dado ao Senhor. Tudo que envolve a adoração a Deus, ele detesta. E eu percebi que naquele momento a prioridade para mim era estar com aquela equipe para terminarmos o encontro pelo qual havíamos orado, clamado, e aquela distração poderia me tirar a atenção daquele povo ali. Eu olhei de modo firme para aquele irmão e disse: meu irmão querido, escute aqui, olhe para mim. Você tem a mesma autoridade que eu no nome de Jesus. Vá você até o seu vizinho, coloque a sua mão na cabeça da pessoa que está possessa e repreenda aquele demônio no nome de Jesus. Não, pastor, eu não posso, eu nunca passei por isso. Você pode, vá e faça isso. Meio desconfiado, ele saiu e decepcionado comigo. Mas me mantive firme, tranquilizei os ânimos do povo. Tivemos a reunião, que bênção. Mudou a história da equipe de louvor daquela igreja.
Os que estão lá até hoje sabem do que eu estou falando. E me esqueci até do assunto lá do demônio. Cheguei em casa, meu telefone tocou. Era o nosso irmãozinho afoito, desesperado, que foi me procurar. Ele disse assim: pastor, muito obrigado pela oportunidade de crescimento que o Senhor me deu hoje. Eu nunca pensei que eu, sendo quem sou, um miserável pecador, tão humilde, pudesse ser autoridade para enfrentar uma batalha tão grande como aquela e sair vencedor. Como cresci, pastor? Que lição recebi? Glória a Deus. É isso aí. É isso aí, meu irmão. Deus quer usar você em várias frentes de batalha, mas você não deve ir calcado no seu próprio nome jamais. O seu poder espiritual não vem de você mesmo, vem de Jesus. Jamais se esqueça disso. Use e desfrute abundantemente desse poder quando o maligno bater a sua porta ou quando você encontrá-lo em alguma encruzilhada dessa vida. Repreenda-o pela autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus. Temos então a terceira e última verdade. E essa é uma verdade muito forte e até certo ponto angustiante. Escute o que eu vou dizer. O maligno detém algumas estruturas de poder na sociedade. Vou repetir. O maligno detém algumas estruturas de poder na sociedade. Vamos terminar a parte que lemos? Atos 16, do 19 ao 24. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Paulo, Silas e Timóteo estavam mexendo com algo muito maior do que um espíritozinho numa menina qualquer. Eles estavam mexendo numa estrutura de poder profundamente arraigada na alma da cidade de Filipos, a imponente Filipos. Logo após a jovem ter sido liberta, houve um grupo de empresários da fé que ficaram muito chateados, pois o que lhes dava lucro, o espírito de adivinhação, foi tirado da menina. Não houve alegria pela libertação daquela jovem, houve raiva, houve sentimentos de rancor, porque havia toda uma estrutura econômica por detrás daquele espírito de adivinhação. E o que fizeram? Foram até as autoridades da cidade e, graças às suas reclamações, Paulo e Silas foram açoitados severamente e amarrados no tronco depois. Paulo entrou numa briga de cachorro grande, porque, escute, existem estruturas de poder por trás das autoridades constituídas das cidades, dos estados e dos países. E há muito ganho satânico, há muitas vantagens oferecidas pelo diabo para que estas estruturas permaneçam de pé. Vamos pensar um pouquinho em nossa cidade, Teixeira de Freitas, extremo sul baiano. Todos sabem que há aqui um império de drogas reinante. Há também uma rede de prostituição ativa em nossa cidade. Gente que vive da indústria do sexo. E quem vocês pensam que está por detrás disso? Moradores da periferia? Favelados? Pobres coitados que não têm onde cair mortos, batendo uma carteira aqui, lá e acolá? Não! Tem gente grande, que você não faz ideia,
que transita hipocritamente nas capas e páginas das revistas sociais de elite. Mas tais figurões são tão somente agentes de Satanás na sociedade. Nesse ponto, olhe a nossa missão e o quão complexa ela é. No combate às mazelas que prevalecem no campo social, nós não vamos combater simplesmente a pobreza, a doença, a miséria, a fome, não. Nós combatemos, antes disso, estruturas malignas, potestades do inferno, que estão profundamente arraigadas nas entranhas dessa sociedade, por meio de sistemas políticos, econômicos, sociais, criados para perpetuarem o mal já existente. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Potestades, principados, hostes. Paulo está falando aqui de uma hierarquia dos poderes do mal. A igreja precisa acordar para essas verdades espirituais. Estamos numa batalha frequente e não podemos querer vencer essa batalha de modo simplório. Estruturas devem ser modificadas. Existem demônios por detrás das nossas autoridades governamentais. Demônios da cobiça, da ganância, da injustiça, do suborno, da luxúria. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria e estratégia para adentrarmos esses espaços dominados pelo mal e assim, na autoridade do nome de Jesus, verificarmos mudanças de fato. Não se iludam, meus irmãos, não quero aqui me contradizer com as nossas ações, mas de uma coisa eu estou certo. Não é com uma cestinha básica para o pobre que nós vamos mudar a realidade que nos cerca. Não, longe disso, muitíssimo longe disso. Claro que esta é uma ação importante, porque quem tem fome não pode esperar, pede pão na sua mesa agora. Mas existem, além destas ações imediatas, ações maiores para se combater o maligno. E tais ações passam por profundas mudanças estruturais, através de uma igreja que se posiciona veementemente, contundentemente, firmemente, diante das injustiças sociais. Sim, se não formos luzeiros no meio das trevas, não haverá sentido algum em permanecermos no lugar em que nós nos encontramos. E aí fica um desafio para você, nessa noite. Como é que você, meu irmão, minha irmã, pessoa abençoada, bendita que você é, na sua área de atuação profissional, dentro das suas habilidades e dons que o Senhor lhe deu, como é que você pode começar a alterar essas estruturas? Com quem você deve se aliar para que esse mal seja desmascarado, destronado? O que você pode fazer para que essas potestades espirituais sejam vencidas em nome de Jesus? Essa semana eu conversava com uma querida pessoa do meu coração, mas que me disse assim, para tristeza minha: pastor, pare de brigar por algo que não faz sentido. Esse mundo é do maligno. Jesus está voltando. Não há mais o que fazer. Esse mundo já foi entregue ao diabo. Não há por que lutar. A situação bíblica nos diz que o mal irá cada vez mais prevalecer em âmbito social. Então é uma perda de tempo. Pregue a palavra, sim, mas que palavra é essa que eu devo pregar? Que aponta apenas para o espírito, mas não muda o físico, não muda o socioeconômico também, da pessoa, da estrutura social. Não, irmãos, eu não creio nesse tipo de evangelho, que apenas nos promete um lugar para a eternidade.
Ainda que não possamos mudar o mundo de forma inteiriça, a realidade micro que eu influenciar a partir da minha presença como igreja, isso já faz todo sentido. E somando a minha realidade com a sua realidade, onde nós fomos chamados por Deus para atuarmos profissionalmente, socialmente, uma grande reviravolta será dada e o inferno perderá. Então essa história de deixar na mão do diabo, porque isso já faz parte da profecia bíblica, não se encaixa na mentalidade de uma pessoa que conhece a missão integral para a qual foi chamada. Não se encaixa. E nós terminamos então essa palavra de hoje parecendo que o diabo venceu, né? Está lá Paulo e Silas agora, no calabouço, amarrados no tronco, tomaram uma surra das boas, costas todas lanhadas, vergadas pelos açoites. O diabo triunfou. Será? Há momentos na nossa vida que a gente pensa que o diabo venceu. Mas ele não venceu, porque a vitória compete única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Eu te peço para daqui a 15 dias, porque quarta-feira é o aniversário da igreja, daqui a 15 dias, você acompanhar conosco a continuação dessa narrativa, para nós compreendermos que vale a pena seguir esse Jesus, que diante de qualquer potestade, hoste infernal, é Deus, e não há poder que possa contra Ele. Deus te abençoe, meu irmão, para que você entenda isso. Diante do poder do maligno, o poder de Jesus prevalecerá sempre. Não há que ter dúvidas, não há que estar em cima do muro, não há que se amedrontar, não há que acreditar nas mentiras do diabo. Diante do poder de Deus, o mal treme, é desmascarado, desnudado, e toda a verdade vem à tona, e a libertação acontece, de fato. Creia nisso, descanse nisso. Aquela jovem foi liberta pelo poder de Jesus, e você pode ser liberto também, se você não tem ainda Cristo. Pessoas na sua casa podem ser libertos também, pelo poder de Jesus. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos nós mais uma vez, crendo, Senhor, que só Tu és Deus, que em Ti está toda a honra, toda a glória, que a Ti pertence toda a majestade, do Senhor é o domínio de tudo e de todos, e nós queremos descansar nestas verdades que foram pregadas. Pessoas que estão sendo vitimadas por ataques satânicos, Pai, visita agora, desmascara o inimigo, envergonha tais potestades e mostra que o poder está único e exclusivamente no nome do Teu Filho Jesus. Que haja rendição, que haja entrega por parte desta pessoa, que famílias sejam libertas, amigos, pessoas próximas a nós possam ser alcançadas pelo poder do sangue do Teu Filho Jesus, e que esta palavra fique inculcada em cada mente e gere mudança que possa produzir frutos para a eternidade. Glória ao Teu nome, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos aqui, e que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, o amor eterno de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e em particular com esta igreja reunida virtualmente, desde agora e para todo sempre. Amém.